Passar neste momento para a exposição da palavra do Senhor, que se encontra em Mateus capítulo 6, verso 9 e verso 10. Mateus 6, apenas os versos 9 e 10. Essa que é conhecida como a oração dominical, ou para a maioria como a oração do Pai Nosso. E nós vamos meditar em uma parte dela hoje. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos orar mais uma vez, curva a tua cabeça. Senhor Deus, quão maravilhoso, Senhor, é sabermos que o Senhor nos deu esse meio de graça, que é a oração. Como teu povo, povo da aliança, povo do pacto, povo salvo, eterno. Ó Deus, para que possamos nos comunicar contigo, para que possamos nos adequar à tua vontade, para que possamos manter este relacionamento que o Senhor refez com os seus para a glória do teu santo nome. Mas é verdade, Senhor, que temos dificuldade em orar da maneira correta, mas que através da tua palavra, Senhor, palavra essa tão conhecida que nós acabamos de ler uma parte, nós possamos, de uma vez por todas, aprendermos a nos dirigir a Ti, a orar ao Senhor, a fazer da maneira correta. Para que, além de seguir, ó Deus, as Tuas prescrições, a Tua vontade, possamos de fato fazer tudo no orar, nos comunicando contigo conforme o Senhor preparou para nós, conforme o Senhor nos mostra, conforme o Senhor quer que façamos. E assim, ó Deus, possamos desenvolver mais e crescer para a glória do teu santo nome. Não apenas de forma individual, mas também como corpo, como igreja. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, durante a nossa vida, sempre estamos adquirindo coisas ou objetos que são funcionais e às vezes essenciais para o nosso dia a dia, como, por exemplo, eletrônicos, eletrodomésticos, carros, dentre outras coisas. E é verdade que, por ser muitas vezes algo novo que estamos lidando, o primeiro contato com esses utensílios, nós apresentamos muita dificuldade, às vezes, em saber mexer ou configurá-los. E tudo isso, queridos, acontece por causa de um erro que a maioria das pessoas cometem, que é de não ler o manual de instruções que sempre vem junto. O manual está ali, está sempre junto. A maneira correta de ser feito, onde o próprio fabricante mostra todos os passos a serem dados e todas as diretrizes necessárias, um modelo a ser seguido para o correto e bom uso. Tudo fica mais fácil quando lemos e seguimos os passos necessários contidos no manual de instrução. E quando nós falamos então de oração, usando aqui esse exemplo, essa ilustração, analogia, é verdade, queridos, que a maioria das pessoas fazem o mau uso deste maravilhoso meio de graça que nos foi dado por Deus. As pessoas, em sua maioria, não sabem orar como convém. Isso porque não seguem e não estão fazendo uso deste claro manual que foi deixado pelo Senhor Jesus Cristo, que nos ensina como devemos orar corretamente. Nós temos aqui uma oração modelo. Nós temos aqui uma oração que nos ensina a orar. E hoje
Relembraremos os ensinamentos contidos nela, para que aprendamos a cada dia a orar não conforme nos apraz, não conforme nos convém, mas de acordo com a vontade do próprio Senhor Deus. Meus irmãos, na última mensagem, vemos que o Senhor Jesus Cristo, dos versos 1 a 8, ensina que a verdadeira espiritualidade consiste em não querer exercer a justiça, a fim de serem reconhecidos pelos homens, como por exemplo, dar esmolas, a fim de serem elogiados ou aclamados por isso, e que a oração não deveria ser exercida como faziam os hipócritas, que gostavam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos e louvados pelos outros como pessoas espirituais que estavam alinhados de fato com o próprio Deus. Mas Jesus vai dizer que a oração ela deveria ser em secreto, no íntimo, com o Pai, o que não significa que não podemos orar em locais públicos, mas é a ideia de ocultar a devoção para que toda a glória e toda a honra seja unicamente do Senhor. Jesus também ensina a não usar de vãs repetições como faziam os gentios idólatras. Eles achavam que o muito falar e muito repetir as suas divindades mudaria a vontade delas. Isso não cabe àqueles que conhecem o verdadeiro Deus. E agora, meus irmãos, ele irá mostrar aos seus discípulos como eles deveriam orar corretamente, diferente da maneira que faziam os hipócritas. E assim, ele legou aos seus uma oração modelo. Uma ordem instrutiva, não é uma mera reza como muitos fizeram e fazem até hoje, né? Você quer orar, está sem palavras, ora o Pai Nosso. Ou pessoas usam isso como um meio simplesmente de pura religiosidade. Vamos orar o Pai Nosso, cada palavra como está, e assim então a oração vai surtir efeito. Não, mas nós temos aqui um norteador, um princípio a ser seguido quando nós nos dirigimos ao único e verdadeiro Deus. E nessa oração modelo, fica claro que as 3 primeiras petições contidas aqui, que vimos dos versos 9 a 10, tratam em primeiro lugar da glória de Deus. A busca pela honra ao próprio Deus, que é o mais importante em uma oração. Enquanto as 3 últimas, que veremos então depois, apresenta pedidos para que as nossas necessidades sejam atendidas, revelando também o poder e a glória de Deus Pai. E é por isso que nós dividiremos essa palavra, esta oração, a oração do Pai Nosso, em 2 mensagens. E a primeira nós veremos hoje. Veremos então agora, em primeiro lugar, que essa oração que nos ensina a orar, nos instrui em primeiro lugar a orar em prol do reconhecimento do nome de Deus. Orar em prol do reconhecimento do nome de Deus. Jesus começa a sua oração modelo dizendo que os seus discípulos devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Meus irmãos, é em meio à doutrina da adoção que surge o ensinamento acerca da oração. Jesus disse que os seus discípulos poderiam orar se dirigindo a Deus, ao Deus grandioso, poderoso, Criador, como Pai. E poderia soar estranho porque os judeus daquela época se referiam a Deus empregando títulos elevados para se referir como Senhor soberano, Rei do universo e outros semelhantes. Mas Jesus o chamava de Pai. E ele deu o direito aos seus discípulos para que o chamasse de Pai também. E observem que ele via deixando isso claro desde o capítulo 5 do verso de número 16. Os seus discípulos já podiam chamar Deus de Pai. E chamar alguém de Pai expressa o quê? Intimidade. Intimidade profunda, relacionamento, a proximidade, dentre outras coisas. E é interessante nós termos esse conceito claro que as Escrituras nos ensinam, que só é possível chamar Deus de Pai por causa do próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Deus antes nos tinha como seus inimigos por natureza, porque nós já nascíamos em pecado como inimigos do Senhor.
Mas lá em João, capítulo 1, dos versos 12 a 13, diz o seguinte: mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Em outras palavras, aqueles que podem chamar Deus de Pai, creram em Cristo como seu mediador, como único e verdadeiro Salvador, como propiciação pelos seus pecados. Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 15, diz que o Espírito nos adotou em Cristo Jesus. E é também no capítulo 8 que Paulo vai dizer que o Senhor nos predestinou, a fim de sermos conforme a imagem do seu Filho, ele sendo primogênito dentre muitos irmãos. Podemos chamar Deus de Pai por meio de Cristo Jesus. E é interessante que no Antigo Testamento, Deus é chamado de Pai somente 11 vezes. Já no Novo Testamento, ele é chamado de Pai 155 vezes. E essa abrangência é resultado da revelação da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em algumas culturas do mundo afora, como por exemplo indiana, japonesa, em países árabes, africanos, quando uma mulher ela é tomada como esposa, ela passa a se referir ao pai do seu esposo também como pai. Claro que como um sinal de respeito, mas também como um sinal de integração na família do noivo. E nós, como noiva de Cristo Jesus, hoje podemos chamar o nosso Deus de Pai. Totalmente diferente, como acontecia com os fariseus e os hipócritas da época. Eles chamavam Deus de Pai também. Mas lá em João 8, 42, Jesus disse: se Deus fosse de fato Pai de vocês, certamente vocês me amariam. Porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Isso já deixa claro para nós algo: nem todo mundo pode chamar Deus de Pai. Mas pastor, todos são criação em última instância de Deus. É verdade. Deus é o Criador, Deus é quem dá a vida. Mas de Pai, nesse sentido íntimo, próximo, estreito, mas também abrangente, só podem se referir a Deus como Pai aqueles que foram salvos por Cristo Jesus e crê em seu nome. O contraste entre tais homens, meus amigos e irmãos, diferente de nós, é porque nós sabemos de fato que pertencemos ao reino dos céus por meio de Cristo Jesus. Agora, observe uma outra coisa. Como muitas vezes nós somos pequenos em nossos pensamentos, até mesmo levianos na nossa ação, de não exercer esse privilégio de nos dirigir ao nosso Deus Pai por causa da dureza do nosso coração. Queridos, que dificuldade o povo de Deus tem para orar. Todo esse meu tempo em igreja como missionário, evangelista e pastor, uma das maiores dificuldades que eu vejo na vida da igreja é o povo de Deus amar a oração. Spurgeon dizia que nas suas reuniões de oração, parecia até que o povo tinha sido arrebatado. Porque iam sim, participavam dos cultos, participavam dos estudos, mas quando era reunião de oração, muitas vezes o povo sumia. E é essa impressão que a gente tem às vezes. Numa reunião de oração, a gente vê os gatos pingados aqui e acolá. Quando a gente está fazendo aconselhamento, pergunta como vai a vida de oração. Eu oro de vez em quando, na hora que eu acordo, obrigado, Senhor, pelo café, obrigado, Senhor, pelo almoço, obrigado, Senhor, pela janta, me dá isso, me dá aquilo. Não é uma oração profunda, com amor, a gente não gasta tempo com o Senhor, a gente não se dirige ao nosso Pai, a gente não tem amor em tirar uma hora do nosso dia para nos colocarmos diante do Senhor, como filhos que nós somos, com esse direito conquistado para falar com o nosso Pai. Eu tenho certeza que se você tem um bom relacionamento com seu pai terreno, você fica ali 1, 2, 3 horas conversando. Mas e com o nosso Pai, o nosso Deus, o Deus de todas as coisas? Reverendo Paulo Brasil, pastor que eu gosto muito, ele diz que assim como não é possível imaginar
um filho que não dependa do seu pai, é impossível imaginar alguém que é filho de Deus e não ora. É impossível imaginar alguém que é filho de Deus e não tem prazer na oração. Mas devemos entender que o Senhor nos deu esse privilégio. Sermos chamados de filhos, chamá-lo de pai e ter livre acesso a ele. Exerçamos então esse privilégio como filhos de Deus. Mas observe que a oração também diz, Pai nosso. O nosso aqui é um pronominal possessivo. E nós temos aqui algo claro, nós temos a ideia de uma súplica comunitária. Isso deixa claro para nós o que os filhos de Deus não são individuais, não são isolados. Quem pode chamar Deus de Pai faz parte de uma grande família, faz parte de um corpo. Não há nada que estimule nas Sagradas Escrituras e nem nessa oração o individualismo. Mas nos lembra, queridos, que ser igreja é ser alguém que compõe uma grande família. E o Senhor Jesus nos ensina a orar de forma comunitária. Pai nosso. Não é Pai meu. Não é Pai exclusivo. É Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus. E aí então vem o primeiro pedido. Santificado seja o seu nome. Um filho que conhece o Deus Pai sabe que o nome do Senhor é altíssimo, é benigno, é maravilhoso, é santo. Na perspectiva do Antigo Testamento, um nome sempre carregava inúmeros significados da sua história, do seu estilo de vida. E o nome do Senhor, sendo santo, o define. E Jesus disse, santificado seja o seu nome. Mas o que é que Jesus está ordenando aqui? Está nos instruindo a fazer? É pedir que o nome de Deus seja mais santo, mais perfeito, maior? O que é que Jesus está pedindo aqui? Se nós olharmos para a ideia do texto, nós podemos afirmar que pedir para que o nome do Senhor seja santo é para que ele seja reconhecido como tal. Para que o nome do Senhor seja reconhecido de fato como ele é, devemos referenciar, honrar, considerar santo o nome do Senhor a todo tempo. No meio do povo de Deus, sim, mas também em outros lugares, no mundo afora. Em outras palavras, queridos, então quando os filhos de Deus pedem assim, santificado seja o seu nome, eles também estão pedindo para que o Senhor haja neles de uma maneira tal, que através das suas próprias vidas possam levar outras pessoas aí fora a reconhecerem que existe um Deus que é santo, que é grande, que é verdadeiro. De qualquer forma, orar, santificado seja o seu nome, é também orar, faz-me santo, Senhor. Permita que eu referencie o nome do Senhor, que eu possa externar quem o Senhor é, que eu possa refletir quem o Senhor é. Jesus nos ensina a orar fazendo esse pedido, porque pelas nossas próprias forças não é possível. E tal atitude já nos arranca do centro, para que Deus seja a figura principal. Diferente de certas bizarrices que nós estamos vendo hoje aí, nos cultos afora, e muitos que se dizem cristãos, pastores, servos desse Deus, que querem ser exaltados, que querem ser glorificados, que querem estar em evidência. A nossa oração e a nossa vida santifica acima de tudo o nome do Senhor. Agora, olha que interessante, nós temos uma harmonia nesse ensino. Contém aqui 3 elementos: intimidade, Pai, adoração que está nos céus e comunhão nossa. Veja só como nessa pequena frase nós temos uma ampla riqueza teológica. Mas precisamos nos lembrar, o problema é que também estamos mal acostumados na nossa forma de orar e acabamos orando errado. Por quê? Porque geralmente quando você se coloca para orar, o seu primeiro pedido é: Senhor, faz por mim. Senhor, eu estou precisando. Senhor, está doendo. Senhor, eu quero. Senhor, me abençoa. Senhor, eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e por último o Senhor.
Mas não é isso que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus nos ensina. A glória de Deus, o nome de Deus, a santidade de Deus, a honra a Deus deve estar em primeiro lugar na nossa oração. Devemos orar em prol do reconhecimento de quem o Senhor é. E a partir de agora não tem mais desculpas para você. Eu espero muito que o Espírito Santo te incomode quando você for orar. Quando você tiver naquela vontade de colocar você em primeiro lugar, lembre-se, é o nosso Deus que deve estar em primeiro lugar. Mas o Senhor Jesus, ele segue, nos mostra que essa oração também nos ensina a orar em prol da expansão do reino de Deus. A segunda oração, aí no verso de número 10, na primeira parte, é: venha o teu reino. E aqui precisamos entender que não pode ser um pedido para que a soberania universal de Deus seja exercida. Por quê? Porque ela está em vigor. Ela sempre esteve em vigor, ela sempre estará em vigor. Deus sempre será soberano. Refere-se então ao reino salvífico de Deus, que, como vimos, é um aspecto já presente, já inaugurado. O reino do Senhor já foi inaugurado neste mundo por meio do seu rei Jesus Cristo. Mas, em outro aspecto, ainda aguarda a sua plena consumação no futuro. É o que nós conhecemos biblicamente como já e o ainda não. Então, queridos, não se refere simplesmente ao sentido do reino de Deus vir existir, mas de se tornar mais completo a cada dia neste mundo, mais expansivo a cada dia neste mundo. Muitos erroneamente dizem que somos nós que temos esse poder de expandir o reino de Deus pelo mundo. Mas isso é um equívoco. Por quê? Porque na Bíblia, quando tem verbos ali que se referem à vinda do reino de Deus, sempre implica em passividade. Não somos nós que conquistamos o reino, que expandimos o reino, mas nós herdamos o reino de Deus. Nós somos inseridos no reino de Deus. Nós participamos do reino de Deus. Tudo por meio dele. É claro que Deus nos dá o privilégio de sermos usados como instrumentos para a pregação do Evangelho, para falar que de fato existe um reino muito maior, muito mais perfeito do que o reino das trevas, o reino deste mundo. Mas sem mim e sem você, o reino do Senhor continuará se expandindo conforme a vontade dele. Nós perdemos o privilégio de falar sobre esse reino quando somos duros em nosso coração e falhamos em pregar a palavra do Senhor a toda criatura, mas nós não somos essenciais. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus sempre vai levantar os seus. Deus sempre vai fazer a sua maneira. E uma outra coisa que precisa ser clara: pedir que o reino de Deus se expanda nesse mundo é saber que o reino de Deus está onde o seu rei está. E o seu rei é o Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus foi destinado a vir em poder, mas no poder do Senhor crucificado, que ressuscitou. Marcos 9, Romanos capítulo 1. Esse reino é o domínio do céu na pessoa de Jesus Cristo. E o reino não vem às nações ou à terra, mas os indivíduos que têm a vontade do Senhor plantada em seus corações. Eu tenho ensinado isso para vocês e precisamos lembrar: reino de Deus não tem a ver com domínio territorial. Reino de Deus não tem a ver com instalações humanas pela face da terra, mas reino de Deus tem a ver com domínio de pessoas, de corações, do povo que ele escolheu, do povo que ele vai salvar. É interessante que em alguns filmes de Thor, aqueles filmes da Marvel, do super-herói Thor, tanto Odin, que é considerado ali o pai de todos, né, contra outros personagens, por vezes disseram que o reino de Asgard era, na verdade, onde o seu povo estava, onde o seu rei estava. E usando isso como ilustração, a gente pode dizer claramente que o reino de Deus é onde o seu rei está.
onde ele exerce domínio nos seus súditos, na sua pessoa. Claro que o Senhor, ele reina sobre todo o universo, tudo está sobre o domínio dele. Mas quando nós vemos aí o reino das trevas crescendo, os filhos das trevas sendo maiores numericamente, a gente se pergunta como é isso, mas o reino de Deus tem a ver com domínio. Cristo está no meio do seu povo e o povo de Deus está espalhado por toda a face da terra. Aí está o reino do Senhor. Então é um pedido para que os homens reconheçam e se submetam alegremente a esse poder. É orar para que esse reino salvífico de Deus se expanda, mesmo agora, mas para todo o sempre, até a consumação de todas as coisas. Além disso, devemos sim clamar e orar para que esse reino seja consumado. É interessante que os cristãos primitivos ansiavam pela vinda de Cristo Jesus, como está lá em 1 Coríntios 16, Maranata, vem Senhor Jesus. Os cristãos primitivos aguardavam com expectativa pelo novo céu e nova terra, onde habita a justiça, segundo a Pedro 3,13. O último livro de Apocalipse, o livro da Bíblia, conclui com a oração, vem Senhor Jesus. Mas infelizmente, muitas vezes ansiamos apenas pelo crescimento do nosso reino pessoal. Queremos, em primeiro lugar, um emprego melhor. É isso que nós ansiamos para o nosso reino particular. Queremos, em primeiro lugar, uma casa maior. Queremos um carro maior. Queremos uma família melhor e suprida em todas as áreas. Pessoas à minha volta que concordem comigo, que me supram em determinadas áreas, que me façam bem. Vejam, essas não são coisas erradas de se querer. A grande questão é que nós muitas vezes colocamos isso em primeiro lugar. Porque é isso que o nosso reino pessoal quer. Quanto à vinda consumatória de Cristo Jesus, onde ele vai vir e consumar todas as coisas, nós não temos nenhuma objeção, desde que nos deixe primeiro terminar uma faculdade, aproveitar mais a vida. Não, Senhor, eu tenho que aproveitar mais a vida, eu tenho que comprar mais, eu tenho que viajar mais, eu tenho que conhecer mais. Eu não tenho nenhuma objeção, desde que o Senhor me deixe experimentar a vida de casado primeiro, ou nos dê tempo para termos êxitos nos nossos negócios, vida profissional, ou nos dê alegria de ver os nossos netos nascerem. Eu não sou contra o Senhor voltar. Mas, Senhor, deixe essas coisas acontecerem, né? Para mim parece fazer mais sentido. Mas, meus irmãos, sabe por que nós não desejamos a expansão e a consumação do reino de Deus como deveríamos? Porque muitas vezes o nosso reino pessoal é a prioridade do nosso coração. Estamos cheios nos nossos lábios sobre a expansão do reino de Deus, mas o nosso coração só quer a expansão do reino pessoal. Mas para o crente que prioriza Deus, ele entende a necessidade da expansão desse reino a cada dia e, enfim, a sua consumação. E ele ora por isso. Venha o teu reino. Em primeiro lugar, ele pede em sua oração também. Venha o teu reino. Mas existe um terceiro pedido aqui. Essa oração que nos ensina a orar, nos instrui a orarmos também em prol da obediência à vontade de Deus. Em prol da obediência à vontade de Deus. Nós pensamos aqui que Jesus nos ensina a fazer uma espécie de lançamento de sorte. É o que muitas vezes a gente faz, né? Faz um pedido, Senhor, tal coisa, mas que seja feita a tua vontade. Então que comecem os jogos. Roda aí essa roleta russa para ver onde é que vai parar. Vai ser vontade de Deus ou não? Muitas vezes, erroneamente, a gente pensa assim. Contudo, meus irmãos, o que temos aqui, nessa terceira petição, é uma ampliação um pouco mais específica ao limite da segunda petição.
E é possível que essa dupla petição aqui na língua grega seja uma espécie de paralelismo, ou seja, a mesma coisa repetida com palavras diferentes. Venha o teu reino e faça a tua vontade. São coisas interligadas. Então podemos desenvolver um pouco mais aqui essa ideia. E orar, querido, seja feita a tua vontade, não é pedir que a vontade decretiva do Senhor seja cumprida. Ela já o é assim na terra como nos céus. E sempre será. Desde antes da fundação dos tempos, tudo que acontece é vontade decretiva do Senhor. Nós não a conhecemos amplamente, nós não sabemos como irá suceder, mas a vontade do Senhor é e sempre será cumprida. Mas é pedir que a vontade de Deus Pai, em relação aos desígnios perfeitos e eternos dele, como a sua lei, a sua justiça, a sua verdade, sejam por fim cumpridas tão plenamente assim na terra, como é também no céu. Que essa soberana vontade seja pronta, amável e graciosamente obedecida como os anjos obedecem no céu. Que indivíduos sejam habilitados pelo Espírito e pratiquem a vontade de Deus em seus corações e vida. Que naturalmente é uma expressão de obediência às sagradas Escrituras, onde está a vontade perceptiva de Deus revelada. Infelizmente, essa é a vontade de Deus que não é cumprida na terra como nos céus. O Senhor tem os seus preceitos, a sua lei, a sua palavra, mas a maioria dos homens não cumprem. Não cumprem. E qual deve ser o nosso pedido? Para que ela seja cumprida. Que corações sejam transformados para que ela seja cumprida. Agora vejam também, Deus não precisa da ordem humana para fazer a sua vontade. Aqui existe outro equívoco. Nós não mudamos a vontade de Deus. Entenda uma coisa, meus irmãos. Deus nunca fará o que ele jamais faria. Deus nunca fará o que ele jamais faria. A vontade do Senhor sempre estará em vigor. Ele já sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é que vai acontecer na tua e na minha vida, na vida dessa igreja. Já está tudo pré-ordenado e a palavra nos ensina isso. Mas então para que serve a oração? É um instrumento para nos adequarmos aos próprios propósitos dele, à vontade dele. Sendo assim, J. Carson observa que também quando pedimos que a vontade de Deus seja feita, estamos assumindo duas importantes responsabilidades. Em primeiro lugar, estamos nos comprometendo a aprender tudo que podemos sobre a vontade de Deus. Faça a tua vontade. Mas qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor está nas Sagradas Escrituras. Então, para que possamos cumpri-la de fato e levar outras pessoas a conhecer esta verdade, devemos também conhecê-la, amá-la, estudá-la. Quão triste é ver que para muitos, principalmente alguns que se dizem cristãos, reformados, que amam o Senhor, a Bíblia ainda sendo uma espécie de amuleto, de mantra. É como abrir o Salmo 91, que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa a sombra do Onipotente. Eu vou para o trabalho agora, o Senhor vai me cobrir daqueles colegas falsos, dos mal-olhados, aquela coisa toda, fechou a Bíblia e partiu. Ah, eu estou precisando de alguma coisa, deixa eu ver se tem algum texto aqui que vai trazer alento ao meu coração. Achei, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh, meu Deus, misericórdia. Fecha a Bíblia. Nós não temos, muitas vezes, amor pelas Sagradas Escrituras, não conhecemos como deveria. Não nos esforçamos para isso. Não nos empenhamos em estar aprendendo nos estudos que tem aqui na igreja, escola dominical, durante a semana, reunião de oração, onde a gente tem estudo também. Nós falhamos nisso, mas não podemos. Como é que nós vamos fazer a vontade de Deus se a gente não conhece a vontade de Deus, se a gente não ama a vontade de Deus, não busca saber e conhecer a vontade de Deus? Mas quando o cristão ora, seja feita a tua vontade, ele se compromete em conhecer a palavra de Deus. Esse é o meu papel e o teu papel também. Mas há uma segunda coisa aqui, quando eu peço, seja feita a tua vontade,
assim na terra como nos céus. Eu estou prometendo que com a ajuda e a graça de Deus, eu vou fazer a vontade dele até onde eu conheço. Não basta só conhecer a vontade de Deus, nós temos que colocá-la em prática. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Não é simplesmente ter os aspectos religiosos, como Jesus está condenando dos hipócritas, alguns versículos antes. Não adianta simplesmente conhecer e não colocar em prática da maneira que deve ser feito. Então eu conheço e eu pratico essa vontade para que outras pessoas olhem para a minha vida e vejam que de fato a palavra de Deus pode ser praticada. E assim, pela misericórdia de Deus, para quem Deus tem planos, sejam tocados também. E assim passem a fazer a vontade de Deus. Nós não podemos simplesmente conhecer, é conhecimento vazio. Quantos teólogos, conhecedores, mestres em grego e hebraico e outras áreas da teologia conhecem profundamente, mas não praticam. São sepulcros vazios, são hipócritas. Conhecem, mas não praticam e não amam. Mas, meus irmãos, quem está falando aqui foi quem deu o exemplo máximo para nós. Em um determinado momento, o nosso Senhor Jesus Cristo se deparou com um cálice que ele iria beber. Obra esta que nós celebraremos daqui a pouco por meio da Santa Ceia. Relembraremos por meio da Santa Ceia. Mas em meio à agonia, as gotas de sangue, a sombra da morte, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Quem está nos ensinando, praticou a vontade de Deus Pai na terra, como foi outrora no céu. Foi o próprio Jesus que disse em João 4:34, a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, aquilo que me move, aquilo que me alimenta, aquilo que me sustenta é fazer a vontade de Deus Pai. E será que nós podemos dizer a mesma coisa? Será que nós também podemos declarar a mesma coisa quando na verdade estamos buscando que Deus faça a nossa vontade o tempo todo? Mas, meus irmãos, saibam que a beleza do Evangelho é, ainda que tenhamos falhado nisso, ainda que não consigamos fazer isso, é por meio de Jesus que somos capacitados para fazer a vontade de Deus. Se você tem falhado em conhecer as Escrituras, peça a Ele que molde seu coração para que você conheça cada dia mais, para que você ame como alimento, como pão da vida. Se você tem falhado em praticar essa vontade de Deus, peça a Ele que trabalhe no seu coração para que você possa colocá-la em prática. É Ele que te capacita. É Ele que vai levar você a isso. Aí está a beleza, a maravilhosa beleza do Evangelho. A gente não pode nada. A gente não vai querer amar a palavra de Deus, a gente não vai querer a vontade de Deus, mas Cristo pode, pelo Espírito, moldar o nosso coração para isso. Peça, se arrependa, busque no Senhor. Portanto, meus irmãos, a oração que nos ensina a orar revela que os principais interesses e prazeres dos seguidores de Jesus Cristo é, em primeiro lugar, ver, desejar e querer a glória de Deus. O reino de Deus, a vontade de Deus. E só depois disso o cristão fala das suas necessidades pessoais, como veremos na próxima mensagem. Nossas orações precisam ser preenchidas de maneira preeminente com esta preocupação central. É suprema na mente de cada filho de Deus. Deve ser assim. De outro modo, nossas orações por outras necessidades ficarão sempre desconjuntadas e deslocadas da vontade de Deus. Esta é uma das mais belas lições para nós. Quando nós orarmos, a glória do Senhor, o nome do Senhor
o reino do Senhor, a vontade do Senhor é sempre central, é sempre prioridade. Neste momento, então, nós vamos passar para essa expressão da vontade de Deus sendo cumprida, porque o nosso Senhor Jesus veio morrer conforme a vontade de Deus Pai, para nos dar vida, vida em abundância, para nos redimir, para nos lavar dos nossos pecados.